Muito bom dia, pela graça de Deus, estamos juntos novamente, esse domingo, dia do Senhor, dia que reunimos como corpo de Cristo para glorificar, exaltar e bendizer o nome do nosso Deus. Você que está aí na sua casa, seja muito bem-vindo, meu irmão, amigo querido, que tem nos dado a alegria de participar, de cultuar a Deus conosco. Graças nós damos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, e vamos juntos nos próximos minutos ouvir de Deus, falar com Deus. Você que está aí na sua casa, coloque aí nos comentários seu pedido de oração. Daqui a pouquinho nós estaremos orando a Deus de forma de intercessão, para que possamos interceder ao nosso Deus pela sua vida, pela nossa vida, pela vida da humanidade, tanto que carece das misericórdias e da graça de Deus. Hoje, 15 de novembro, dia também que nós, os brasileiros, somos chamados a cumprir a nossa obrigação enquanto cidadão brasileiro. Para você que irá votar hoje, seja onde você estiver, vote com consciência, vote naquele candidato que você acha que fará um bom governo. Não troque o seu voto por qualquer coisa que tenha oferecido a você, talvez por causa de R$50 que um candidato te oferece hoje. Ele pode estragar a sua vida e de tantas outras pessoas pelos próximos 4 anos. Então vote com consciência, ore a Deus antes, pede, se você ainda não tem aquele candidato que você já orou por isso, ore a Deus, peça a Ele um direcionamento, para que na hora que você for teclar lá na máquina, você esteja confiante de que está fazendo o melhor e que foi orientado pelo Senhor. Nós também vamos orar pedindo a Deus para que esse processo transcorra da mais perfeita ordem, que não haja briga, não haja contendas. Nós sempre observamos que eleições municipais são aquelas mais preocupantes, porque a ganância, o olhar pelo poder, isso tudo faz com que o ser humano perca a sua noção e acabam brigando um pelos outros, um com os outros, e isso não é bom para ninguém. Então vamos orar, pedir a Deus que transcorra na mais perfeita ordem, e também pedir a Deus que aqueles que forem eleitos sejam realmente usados por Deus para melhor administrar os nossos municípios, para que melhor possam conduzir as prefeituras, também os vereadores que estão lá para vigiar, para olhar os trabalhos dos executivos e representando o povo ali na Câmara. Então vamos orar por isso, vamos pedir a Deus, mas mais uma vez eu te lembro, creio que você ainda não deve ter votado, se você ore a Deus antes, pede o direcionamento de Deus, não vote por causa de qualquer coisa. Talvez você possa falar assim, mas pelo menos alguém está me dando R$50, chega lá, ninguém vai fazer nada mesmo. Não devemos pensar assim. Devemos colocar diante de Deus, orar e confiar. Agora, se o seu candidato chegar lá e fazer coisas erradas, aí ele vai tratar com Deus, você pelo menos estará com a consciência tranquila, que você não vendeu o seu voto, que você não votou porque outros exigiram que você votasse. O importante é estarmos com a consciência tranquila e fazer aquilo que seja da vontade do nosso Deus, e com certeza todos sairemos ganhando com isso. E mais uma vez eu te lembro, coloque aí nos comentários se você tem algum pedido, se você tem algum agradecimento a ser feito. Coloque aí, daqui a pouquinho nós estaremos orando por esses motivos. Se você puder, feche aí seus olhos na sua casa, ore comigo, vamos orar juntos, clamando ao nosso Deus para que Ele nos abençoe neste dia, neste culto, no estudo da Tua Palavra, para que nós possamos tão somente fazer
aquilo que seja da vontade do nosso Deus. E a palavra diz que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável a todos. Por isso nós devemos confiar nas provisões do nosso Pai. Ó Deus, louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos aqui nesta manhã, falando com o Senhor e também poder ouvir a Tua voz, Pai. Deus, nós queremos de início agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo, Pai. Obrigado, Deus, pela boa noite de sono que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Deus, pelo despertar de mais uma manhã, onde a Tua bendita palavra nos ensina que grandes são as misericórdias do Senhor e a cada manhã elas se renovam, Pai. Muito obrigado, Deus, pois o Senhor tem sido longânimo, o Senhor tem sido maravilhoso, Deus, e nós só temos que lhe render graças, honras e louvores. Muito obrigado, Deus, obrigado pela existência dessa Tua congregação. Obrigado pelos irmãos que aqui se congregam, Deus. Pai, nós estamos pedindo agora, neste momento, por cada irmão dessa Tua congregação, Pai. Sabemos que há muitos, Deus, que estão passando por dificuldades, há muitos que estão passando por problemas, Pai, diversos, e o Senhor bem conhece cada um deles, Deus. Por isso eu coloco diante do Senhor, meu Pai, todos eles, cada um da sua dificuldade, todos nós a temos, Deus, mas nós precisamos ficar em paz, porque maior do que os nossos problemas é o nosso Deus, é o Senhor, Pai. Por isso eu peço ao Senhor, visite, Pai, cada irmão neste momento, leve, Pai, a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, as Tuas misericórdias, Deus, e que nós, Pai, não venhamos desistir da obra do Senhor, que nós não venhamos desistir da nossa fé em Cristo Jesus, Pai. Deus, eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, que aqueles irmãos que poderiam estar aqui nesta manhã e escolheram não estar, Deus, por motivos diversos, mova, Deus, o coração dos nossos irmãos, porque não há, Deus, lugar melhor do que se estar, a não ser na casa do Senhor, Pai. Sabemos que estamos passando por uma pandemia, sabemos, Deus, que o vírus ainda existe, está ali fora, está em todo lugar, Deus. Mas nós sabemos também que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, o nosso Criador, que tem nos protegido, Pai. Por isso nós clamamos ao Senhor, Pai, aqueles irmãos que poderiam estar cultuando ao nome do Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, mova esses corações, Pai. Faça com que eles confiem mais no Senhor, que nós possamos confiar mais no Senhor. Sim, Deus, precisamos ser prudentes, precisamos ter o cuidado máximo possível, Pai, porque esse vírus não é brincadeira, a doença não é brincadeira, Deus. Mas aqui na nossa igreja, Deus, nós temos tudo conforme ordenado pelos nossos governantes, a separação. Por isso nós pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que aqueles irmãos que poderiam estar aqui, mas preferiram estar em casa, no conforto do seu lar, talvez dormindo, escolheram dormir, escolheram outras atividades, Deus, ou até mesmo fazendo outras coisas, Pai, do que estar na Tua bendita presença, Deus, aqui na Tua casa, um lugar separado para cultuar e bendizer o nome do Senhor, Pai. Ajude, Deus, não permita, Pai, que essa obra venha definhar, Deus, não permita, Deus, que essa obra venha, que os irmãos venham desistir dessa obra, muito pelo contrário, Deus, que nós possamos confiar sempre na Tua palavra, que ela diz que a igreja do Senhor Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Deus, e que nós possamos continuar firmes, resolutos, confiantes, Deus, e sabendo nós, Pai, que a obra é do Senhor, que é o Senhor que está no controle absoluto de todas as coisas, Deus. Pai, agora nós queremos pedir também ao Senhor
Hoje o povo brasileiro se reúne, Pai, para orar ao Senhor. Uma coisa que não entendemos também muito bem, Deus, o vírus ainda existe, temos visto tantas coisas erradas em relação a essa eleição, Pai. Pessoas aglomeradas em vários lugares, fazendo campanha política, Deus, sem proteção nenhuma. E isso vindo dos políticos, Pai, aqueles que deveriam cumprir a obrigação do isolamento ou do distanciamento, Deus, e eles mesmos têm feito essas aglomerações, Pai. Não entendemos, Deus, não entendemos por que dessas eleições, por que está acontecendo tudo isso, mas nós confiamos no Senhor, que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas, e esse é a nossa esperança, Deus, sabedores que é o Senhor que nós devemos olhar, para Jesus que nós devemos olhar, não para os homens, não para as pessoas. Todos somos falhos, pecadores, e necessitamos da misericórdia do Senhor, Pai. Ó Deus, abençoe, Pai, aquelas pessoas que forem eleitas, que sejam usadas pelo Senhor para melhor administrar os nossos municípios, Pai, que eles possam olhar, Deus, para a educação, para a saúde, para a economia, para o transporte, para os serviços públicos em geral, Deus, e que também, Pai, todos os municípios deste nosso país venham viver em harmonia, em paz, para glórias e honras e louvor ao nome do Senhor, Deus. Ó Pai, nós também pedimos, Deus, toma a direção desse culto da EBD, que nós estaremos aprendendo hoje de Josué, Pai, um homem grandemente usado pelo Senhor para transportar, para levar aquele povo, aquela nação, à terra que o Senhor havia prometido a eles, Deus, um homem que nos dá grandes exemplos de fé, de atitude, de conduzir um povo, Deus, para a glória do teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Deus. Louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós oramos, Pai, pedindo ainda, Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Se há algo, Pai, que ainda praticamos que não condiz com a santidade do Senhor, que por misericórdia o Senhor possa estar nos perdoando, Deus, para que possamos, Pai, viver o tempo que nos resta aqui neste mundo de forma que lhe agrade em todos os momentos, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe. Nós estamos aí com a nossa irmã Deise, Deus abençoe a irmã Tânia, bom dia, irmã, que Deus abençoe a irmã também, irmão Domingos, a irmã Amália, a irmã Claudineia também, que Deus abençoe os irmãos, que tenhamos um domingo abençoado. Sabemos da dificuldade que temos passado, mas não devemos deixar de confiar em Deus, não devemos deixar, porque Deus ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, e não permita que coisas externas, ou até mesmo dentro da nossa vida, da nossa família, do nosso lar, venha nos atrapalhar na nossa comunhão com Deus. E essa sim é a coisa mais importante que nós devemos fazer enquanto nós estivermos aqui nessa terra, porque Ele nos promete uma mansão maravilhosa, onde nós viveremos por toda a eternidade, junto ao nosso Deus, junto às pessoas que estarão lá, remidas pelo sangue de Jesus, glorificando a Deus por todo o sempre. Nós vamos ouvir um hino agora, meus irmãos. Eu vou colocar aqui para nós ouvirmos um hino muito bonito que o nosso querido irmão Beto produziu para nós. E um hino que fala da importância de nós olharmos para o alto, de olharmos para Deus, de olharmos para Jesus e não olharmos para as coisas mundanas, porque isso tudo aqui é passageiro, tudo aqui um dia vai acabar. Sabemos também das dificuldades que nós passamos, mas como a palavra de Deus ensina para nós, que nada do que passamos aqui se compara às glórias que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que o obedecem. E isso é maravilhoso. Então não devemos desistir, precisamos persistir naquilo que Deus tem
para cada um de nós. Eu gostaria muito que você, na sua casa, preste atenção na letra deste hino, que fala sobre isso, da importância de olharmos para o alto. Pensai nas coisas do céu, pensai naquilo que é bom, pensai na salvação, olhai para a vida eterna, olhai para Cristo Jesus, prestai bastante atenção na mensagem da cruz. O centro do carne e habitou entre nós, deixou do seu esplendor, humilde na terra chegou, por todo lugar que andava, curou, exortou e ensinou a sua grande missão. Foi nos trazer salvação. Pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas do céu, pensai naquilo que é bom, pensai na salvação, olhai para a vida eterna, olhai para Cristo Jesus, prestai bastante atenção na mensagem da cruz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sem Ele não há comunhão com o Pai. Um alto preço pagou, na cruz Ele expirou, subiu aos céus novamente e breve irá nos buscar. Pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas do céu, pensai naquilo que é bom, pensai na salvação, olhai para a vida eterna, olhai para Cristo Jesus, prestai bastante atenção na mensagem da cruz. Jesus, como sumo pastor, trouxe a vida abundante, o que Ele fez lá na cruz ninguém poderia fazer, redimindo de nossos pecados, nos dando a vida eternal. Entreguem seus pecados ao Jesus e desfrute da mansão celestial. Pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas do céu, pensai naquilo que é bom, pensai na salvação, olhai para a vida eterna, olhai para Cristo Jesus, prestai bastante atenção na mensagem da cruz. Amém, meus irmãos? Prestai bastante atenção na mensagem da cruz. É essa mensagem que nós devemos sempre olhar. É nessa mensagem que nós devemos nos fortalecer, porque, como nós falamos, há consequências eternas. Nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos pensar
e praticar as verdades do Senhor, porque a eternidade ela é certa, meus irmãos, amigos. A eternidade é verdadeira. Agora, onde você irá passar essa eternidade, aí é você que vai escolher. Deus nos dá essa liberdade de escolha. Você passará a eternidade com Ele, gozando da tua presença, da tua soberania, do teu amor, da tua graça, ou você pode escolher passar a eternidade com o diabo e seus anjos, onde a Bíblia fala muito claro, um lago de fogo e enxofre que arderá por toda a eternidade. Pense nisso, irmãos, pense nisso, amigos. Não permita que as coisas deste mundo tirem da presença do Senhor, porque uma coisinha que talvez possa nos tirar da presença do Senhor agora, pode nos levar a um sofrimento eterno. E esse sofrimento que nós estamos passando no momento de nossas vidas, não é nada do que podemos passar por toda a eternidade, onde até a Bíblia ensina que nós queremos morrer lá e não conseguiremos. Só para nós termos uma ideia de quão ruim será este local. E a vontade de Deus é que todos venham ser salvos. Mas a escolha é nossa, a escolha é sua, a escolha é minha, aonde nós iremos passar a eternidade. Pense nisso, irmãos. Olhe para as coisas do alto, não deixe que as coisas do mundo o tirem da presença do Senhor. Não deixe que as coisas do mundo tirem da casa do Senhor, que é o local que nós comunhamos, fazemos a nossa comunhão, fazemos a nossa devoção a Deus, a nossa presença do Senhor, porque foi um local preparado por Deus. Pensemos nisso, meus amados irmãos, queridos amigos. O que nós estamos fazendo hoje que pode nos levar a uma eternidade sem Deus? Este é o mais importante a se pensar e a se praticar. Quero convidar os irmãos que abram aí suas Bíblias, lá em Êxodo, capítulo 15, seu versículo 26. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Talvez você que ainda é novo na palavra do Senhor, vá lá no início da Bíblia, em Gênesis, anda um pouquinho, você vai chegar em Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, que tanto tem a nos ensinar. Êxodo 15, 26 diz o seguinte: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Meus amados irmãos, queridos amigos, olha que texto maravilhoso para nós pensarmos neste domingo. Neste texto, meus amados irmãos, Deus promete que se o povo obedecesse aquilo que o Senhor ordena, ele salvaria todos das suas enfermidades, das suas aflições, das suas dificuldades. Enfim, ele levaria todos a uma vida com Deus. Então, se você puder observar esse texto que nós lemos, olha só: se ouvires atento a voz do Senhor. Isso aí a palavra de Deus já está dizendo aqui, Moisés escrevendo. Primeiro ele ensina para nós, ouvir atento a voz do Senhor.
você, eu, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E prestar atenção naquilo que o Senhor fala conosco. Se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, não é o Senhor outros deuses, não é o Senhor deuses que nós colocamos diante de nós, mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Você tem ouvido a voz do Senhor de forma correta? Você tem feito aquilo que Ele manda você fazer, manda. Porque Deus, Ele não pede, Ele manda nós fazermos. Deus ordena que nós fazemos a vontade dEle. Se você quiser tirar, fica à vontade. Seria muito... até sem ar, né? Então, se você ouvir atentamente a voz do Senhor, seu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, e fizeres o que é reto aos seus olhos. O que Moisés está ensinando aqui para aquele povo? E só o contexto dessa passagem aqui, meus irmãos, que era um momento que Deus estava conduzindo aquele povo pelo deserto. Como bem vocês sabem, 40 anos eles rodaram naquele deserto porque foram desobedientes a Deus. Uma caminhada que poderia ser em poucos dias, durou mais de 40 anos, ou 40 anos, por causa da desobediência do povo. Então, meus amados irmãos, talvez tem coisas acontecendo conosco hoje, estamos passando por dificuldades, passando por aflições, por causa da nossa desobediência a Deus. Talvez um problema que nós estamos passando, que poderia durar pouco, Deus faz com que aquele problema dure muito mais por causa da nossa desobediência. É o que aconteceu com aquele povo quando estava caminhando por aquele deserto. Eles desobedeciam a voz do Senhor, apesar de tudo aquilo que Deus fez por eles, tudo aquilo que Deus demonstrou a eles, comida que caía do céu, água que saía da rocha, uma nuvem de fogo à noite para esquentar, uma nuvem de dia para protegê-los do sol, roupas que não se desfaziam, enfim, tantas coisas que Deus provia para aquele povo, e mesmo assim eles sempre arrumavam motivo para reclamarem de Deus. E aí Deus fez com que eles rodassem 40 anos, e muitos daquela geração não chegou a Canaã, a terra prometida. E muitos de nós hoje, nesse tempo, que estamos também passando pelo deserto, não chegaremos a Canaã celestial, por causa da nossa desobediência. Por isso que nós falamos agora há pouco, irmãos, amigos, que pense nas coisas do alto, pratique as coisas de Deus, porque esse mundo uma hora vai acabar, tudo vai deixar de existir. Mas a eternidade, ela é certa. Agora, a Canaã celestial é certa. Agora, onde você vai passar a sua eternidade, é você que escolhe. Sou eu que escolho, ou na Canaã celestial com Deus, ou, como nós falamos, no inferno com o diabo e seus anjos. Isso não é história, meus irmãos. O inferno é verdadeiro. E repito, coisa que nós já falamos bastante aqui, Jesus falou mais do inferno do que do céu, por tanta a preocupação que ele tinha com aquele povo. Então, meus amados irmãos, esse texto continua ensinando para nós, se você ouvir atento. O que é ouvir atento? É você dar atenção à palavra de Deus e para colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Por isso que ele fala, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares os seus estatutos. Era essa a orientação que Moisés estava passando para aquele povo. E ele passa para nós hoje da mesma forma. Inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos. Precisamos guardar os mandamentos do Senhor.
obedecer os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, porque Ele promete coisas maravilhosas para nós. Aí eu repito, irmãos, para ficar bem guardadinho no nosso coração, talvez uma enfermidade, uma dificuldade, uma aflição que nós estamos passando hoje, é por causa da nossa desobediência a Deus. Talvez essas coisas poderiam ter passado há muito tempo, mas pelo nosso coração endurecido, pelas nossas vontades humanas sendo mais fortes e nós obedecermos a ela, estamos passando por esse deserto muito mais tempo do que deveria. E aí às vezes nós até culpamos a Deus, colocamos a culpa em Deus. Por que Deus permite isso? Por que Deus deixa acontecer isso? Mas na realidade o culpado sempre somos nós, por causa das nossas atitudes, das nossas ações. E para finalizar, meus irmãos, aqui fala: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então a promessa de Deus para nós é essa, meus irmãos, que nenhuma enfermidade Ele colocará em nós, como Ele colocou lá no Egito, se fizermos tudo isso que Ele ensina ali para nós, obedecer os seus mandamentos, seus estatutos, dar ouvido à voz do Senhor. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. E por isso que nós passamos por esse deserto enorme. Como é difícil para nós, às vezes, pequenas atitudes a serem feitas, que agradaria muito o coração do Senhor, e nós não fazemos. E Ele promete para nós, irmão, nenhuma das enfermidades porém sobre ti. Por que nós passamos por tantas enfermidades, por tantas dificuldades, por tantas aflições? O próprio Jesus falou para nós: enquanto nós estivermos nesse mundo, nós passaremos por aflições, porque Ele conhece o nosso coração. Coração endurecido, coração que faz tantas outras coisas em detrimento às coisas de Deus. Por isso nós passamos por essas coisas todas. Pense nisso, irmãos, amigos. Pense que talvez você esteja passando realmente por esse deserto muito mais do que você deveria passar, por causa da sua, da minha, da nossa desobediência ao nosso Deus. E pior, talvez pode acontecer com você, comigo, com todos que desobedecem à voz do Senhor, como aconteceu com muitos daquela geração do povo hebreu, que não alcançaram a Canaã, a terra prometida por Deus. Nem Moisés conseguiu chegar lá, irmãos, por causa de um pequeno ato que ele teve de desobediência a Deus. Ele não alcançou a terra prometida, ele só olhou de longe, ele viu a terra que Deus prometeu, mas ele não chegou lá. E isso pode acontecer conosco também. Podemos caminhar por esse deserto 40, 50, 60, 70, 100 anos. Na hora de nós entrarmos na terra prometida por Deus, por algum motivo Deus vai falar para você: não. Pense nisso, meus irmãos. Este mundo é passageiro, nós somos peregrinos aqui. Uma hora todos nós iremos partir deste mundo, mas a eternidade é verdadeira. Então que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, para que nós possamos dar voz às coisas que Deus tem para nós. Não deixe, meus irmãos, as coisas do mundo tirá-lo da presença do Senhor. Pense aí neste momento: por que eu não estou lá na casa do Senhor? Por que eu não estou lá junto aos meus irmãos, congregados, cultuando ao nosso Deus? Porque quando nós estamos na igreja, meus irmãos, nós não viemos aqui por causa do pastor, por causa do irmão A, por causa do irmão B, por causa do irmão C. Por isso que se chama culto. Nós viemos cultuar ao nosso Deus.
Nós viemos prestar culto ao nosso Deus. Então nós temos que vir para a igreja com a intenção de cultuar a Deus. E a partir do momento que nós não deixamos de vir por diversos outros motivos, que talvez não sejam justificados diante de Deus, Deus pode cobrar isso de nós, além de ele ficar muito triste, porque é um local que foi separado para nós congregarmos, cultuarmos a Deus, e nós temos deixado de fazer essas coisas. Lógico, repito, irmãos, estamos passando por essa pandemia, estamos aí talvez na iminência de uma segunda onda, que tem preocupado todo mundo, mas será que eu tenho deixado realmente de sair da minha casa? Será que eu tenho deixado de ir ao médico, de ir na farmácia, de ir no mercado, de talvez votar hoje? Talvez eu tenha feito tudo isso, só não tenho ido na minha igreja. Aí é uma coisa a se pensar, irmãos. Por que que só na igreja eu tenho perigo de pegar o vírus? Aí você pode falar, mas eu preciso ir no mercado, eu tenho que comprar os meus alimentos. Correto, precisamos mesmo. Mas tenha certeza, irmãos, amigos, você corre mais perigo lá no mercado, onde lá tantas pessoas passam, colocam a mão em vários produtos, você vai lá e coloca também, do que dentro da igreja, onde nós temos aqui um local separado, ficamos distantes um do outro, usamos as máscaras. E isso pode estar desagradando o coração de Deus. E podemos, como nós lemos aqui, no grande dia, estarmos longe do nosso Pai. E isso será muito triste, irmão, porque a palavra é bem clara para nós. O inferno, ele é verdadeiro. Ele existe. Leia, se você ainda não leu, leia a parábola do rico e do Lázaro. Você também pode falar, mas é uma parábola, uma história que Jesus contou, meus irmãos, Jesus que contou. Ele jamais contaria uma história mentirosa. Mesmo que aquilo fosse uma história, uma coisa, foi Jesus que contou. Não foi um homem qualquer. Então é verdadeiro. Leia, está lá em Lucas, se eu não me engano, capítulo 19. Leia também os outros versículos que Jesus orienta sobre a importância de se desviar do mal. Quando ele fala lá também que é preferível você arrancar o teu braço seu, arrancar uma perna, arrancar um olho, do que você ir perfeito para o inferno, com o diabo e seus anjos, onde o fogo nunca se apaga e aonde nem o verme morre. Então, para nós observarmos o quão ruim será esse local, nós precisamos fugir de lá. Dito isso, irmãos, nós vamos orar mais uma vez, agora de forma de intercessão. Você que tem aí o seu pedido, o seu agradecimento, coloque aí nos comentários. Depois nós estaremos lendo todos os comentários. Se você tiver colocado lá, nós estaremos orando novamente. Mas neste momento nós iremos orar de forma de intercessão. Vamos continuar orando pela nossa igreja, pelo reavivamento da nossa igreja, para que nós possamos estar juntos, meus irmãos, não somente domingo à noite, mas nos cultos da igreja, na EBD, uma escola que ensina das coisas de Deus, o estudo da palavra na quarta-feira. Quão bom é, irmãos, estarmos reunidos, estarmos juntos, ouvindo da palavra do Senhor. Vamos continuar orando por nós. Ore aí na sua casa também, pela nossa igreja, para que não aconteça nada diferente do que seja da vontade de Deus. Também nós vamos orar por essa pandemia, pelo fim dessa pandemia, que essa segunda onda não venha atingir a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, apesar de que, meus irmãos, temos observado um grande número, aumentando os casos aqui na cidade, Juiz de Fora. Nós precisamos orar por isso, porque esse vírus não é brincadeira, irmãos. Por isso que nós precisamos tomar todos os cuidados possíveis. Mas, graças ao bom Deus, nós não pegamos esse vírus, esperamos em Deus não pegá-lo,
né? Mas nós temos relatos de pessoas que tiveram esse vírus e tiveram lá internadas, que é uma coisa horrível, irmãos. Praticamente você morre e volta de novo. Isso é quando você volta. Fica entubado. Uma coisa que enfia na sua garganta, que traz consequências depois. Pessoas que passaram por esse vírus recuperaram, graças a Deus, mas tiveram consequências. Vamos orar por isso, irmãos. E isso tudo também faz parte da desobediência da humanidade, irmãos. E nada acontece no mundo se não for pela permissão de Deus. E se não fosse a desobediência do homem, lembra que nós lemos ali? Ele não permitiria a enfermidade que ele colocou lá no povo do Egito. Lembra de todas as pragas que Deus colocou lá no povo do Egito? Essa é uma praga que Deus está colocando na humanidade nesse tempo, por causa da desobediência do povo. E que assim não seja conosco, irmãos. Então vamos orar por isso. Tem algum pedido? Família. Vamos orar, né? A gente sempre tem que lembrar da nossa família, dos nossos filhos. Vamos orar pelos nossos entes queridos. Temos muitos, todos nós temos familiares que ainda não conhecem verdadeiramente a Jesus, que precisam conhecer para saírem dessa condenação que a Bíblia ensina. Todos nós já nascemos condenados. A partir do momento que nós passamos a entregar a nossa vida a Jesus, a nossa fé em Cristo, entregamos os nossos pecados a Cristo, nós saímos, melhor dizendo, de uma condenação para uma vida com Deus. Que nossos familiares possam também ter essa oportunidade, irmão. Por isso nós precisamos pregar para eles. E muitas vezes nós pregamos com as nossas atitudes. Aliás, as nossas atitudes são as melhores do que talvez você ler uma palavra do Senhor. Não que a Bíblia não seja importante, muito pelo contrário, porque é através da Bíblia que nós iremos ter atitudes que influenciem positivamente os nossos familiares. Então nós vamos buscar na palavra de Deus exemplos maravilhosos, vamos colocar em prática, e aí os nossos familiares, olhando as nossas atitudes, eu quero servir esse Deus também, que a minha mãe serve, que o meu pai serve, que o meu irmão serve, porque esse Deus é maravilhoso. Né? E quando nós damos exemplos contrários, isso também reflete na nossa família. Como que o meu filho, a minha filha, a minha esposa, a minha mãe e meu pai vão querer servir a um Deus que eu sempre dou exemplos ruins? Pensemos nisso também, irmãos. Então vamos orar por isso, vamos orar também pelos hospitais, vamos orar mais uma vez por essas eleições. Como eu disse no início deste culto, nós não entendemos o porquê estamos tendo essa eleição. Haja visto tanta aglomeração que foi feita durante a campanha, ainda continuará sendo, porque tem muitas cidades que haverão segundo turno, e nós temos visto o aumento do vírus. Nós vamos orar, pedir a Deus que nos ajude. Só Ele, irmão, só Ele que nós temos a quem recorrer, mais ninguém. Ó Deus, nosso Pai, mais uma vez diante do Senhor, nós colocamos as nossas vidas, Deus. Ó Deus, o Senhor bem conhece as nossas dificuldades, o Senhor bem conhece as nossas limitações. Nós carecemos, Deus, da graça e da misericórdia do Senhor, Pai. Deus, nessa oração de intercessão que a Tua igreja sempre faz, Deus, nós queremos colocar, Pai, primeiramente a vida dos nossos irmãos diante do Senhor mais uma vez, a vida dessa Tua igreja, Deus. Não permita, Pai, que nós venhamos desanimar, não permita que essa obra venha definhar, Deus. Não permita, Pai, porque sabemos que a obra é do Senhor, a igreja é do Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pai. Peço ao Senhor que mova o coração de cada irmão neste momento. Coloque, Deus, em cada um deles o desejo de estar na casa do Senhor, de trabalhar na obra do Senhor, de testemunhar da fé em Cristo Jesus, Pai, para que possamos, Deus, em nome dEle, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, testemunhar
das maravilhas do Senhor aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, às pessoas que nos cercam, Deus, para que eles também possam ter a oportunidade, Pai, de se converterem dos seus maus caminhos, de entregarem as suas vidas a Jesus e assim, Deus, viverem uma eternidade com o Senhor. Ajude-nos para isso, Deus. São pessoas que nós amamos, são pessoas que carecem da misericórdia do Senhor, e nós, como igreja, Deus, precisamos falar do Senhor, precisamos trabalhar na obra do Senhor, Pai, para que possamos levar as pessoas deste mundo a Tua bendita palavra, Deus. Ajude-nos para isso, Pai. Tira-nos qualquer dificuldade que estamos tendo de estar na casa do Senhor, Deus. Se não temos motivo justificado diante do Senhor para não estar na Tua casa, nos ajude a vencer as nossas dificuldades, Pai. Deus, nós também oramos ao Senhor pelos hospitais, oramos ao Senhor, Deus, pelos abrigos, asilos, albergues, pelas pessoas em situação de rua. Clamamos ao Senhor pelas crianças, jovens, adolescentes. Pedimos ao Senhor, Pai, pelos presidiários, que estão pagando pelos seus crimes e devem pagar mesmo, Deus, mas são alvos do amor do Senhor. Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, os nossos governantes. Usa-os, Pai, para melhor administrar a nossa nação, o mundo, Deus, para que haja, Deus, saúde, educação, transporte, segurança, para que haja, Deus, recursos financeiros para que todos possam levar os alimentos para os seus lares de forma digna, de forma honesta, Deus. Ó Santo Pai, precisamos muito do Senhor, Pai. Apesar de muitos, mas muito mesmo, não entenderem isso, Deus, mas no final, Pai, todos sabemos que não há vida sem o Senhor, que não há como caminhar sem o Senhor, Deus. Ajude-nos para isso, Deus. Abençoa-nos para tanto, Pai, para que haja o que houver, Deus. Nada venha nos tirar da presença do Senhor, Deus. Nada, Deus. Absolutamente nada. Para que possamos, Deus, quando partirmos deste mundo, estarmos com o Senhor por toda a eternidade, Deus. Pai, nós também queremos mais uma vez colocar diante do Senhor este dia, pedir ao Senhor que abençoe, Pai, as pessoas que estão lá trabalhando nas eleições, Pai, que o Senhor dê a eles a sabedoria, o discernimento, a tranquilidade, Pai, livrando-os, Deus, deste vírus. Pedimos também às pessoas que irão votar, Pai, que votem de forma consciente, que não votem, Pai, de forma a trocar o seu voto por causa de um valor irrisório, ou talvez uma cesta, ou talvez uma dentadura, ou talvez, enfim, Deus, tantas coisas que os políticos oferecem por causa de um voto, e que possam depois, durante 4 ou 8 anos, Deus, prejudicar toda uma sociedade, Deus. Coloque, Deus, sabedoria em cada um que está votando neste dia, para que votem conforme a orientação do Senhor, e também, Deus, aqueles que forem eleitos, que sejam pelo Senhor abençoados, para melhor administrar os nossos municípios, Deus. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor também mais uma vez, Deus, pela nossa cidade, aqui em Lima Duarte, Deus, colocamos todas as famílias diante do Senhor, que a Tua graça e as Tuas misericórdias alcancem cada lar, Deus, e que as pessoas dessa cidade venham, Pai, ao verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus, o autor, consumador da nossa fé, Pai. E peço também, Deus, pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldade, que Deus, o Senhor, conhece cada um deles, Pai. Visite cada um, Pai, leve a Tua paz, leve, Deus, o Teu conforto, leve, Deus, a Tua sabedoria, e que eles venham descansar, que nós venhamos descansar no Senhor, para que o Senhor venha nos proteger de todo o mal e nos ajudar a vencer as nossas dificuldades, Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó Deus,
Ó Deus, olha irmãos, vamos agora fazer um estudo da palavra do Senhor através da nossa EBD. Hoje, como eu disse aos irmãos, nós estaremos falando, meus irmãos, sobre um personagem bíblico que tanto nos ensina e tanto tem a nos ensinar, irmãos. Todos nós sabemos quanto Deus usou esse homem, quanto Deus usou Josué para continuar o trabalho que Moisés tinha feito até então. Então hoje o título da nossa EBD, meus irmãos, Josué, quando a adversidade é decepção. Acontece mesmo, né? Quando a adversidade vem e nós ficamos decepcionados por alguma situação. E muitas vezes a nossa decepção recai erradamente em cima de Deus, irmãos. Às vezes nós ficamos decepcionados com Deus, às vezes nós queremos sair da presença de Deus, sendo que coisas que outras pessoas nos decepcionaram, ou até mesmo nós nos decepcionamos em determinado momento de nossa vida. Isso não pode acontecer, não deve acontecer conosco. Porque eu repito, e nós lemos sobre isso, estudamos sobre isso hoje, irmãos. Deus sempre promete o melhor para nós. Aquilo que acontece conosco são consequências dos nossos atos, das nossas ações. E eu não tenho dúvida disso, irmãos, porque eu creio na palavra do Senhor. Eu creio na Bíblia Sagrada, e tudo aquilo que acontece conosco jamais será culpa de Deus. Porque eu repito também o que nós falamos, Deus quer sempre para nós o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Nós é que fazemos as coisas contrárias ao que Ele quer para nós. Então Josué, quando a adversidade é a decepção. Uma pequena introdução aqui da leitura que diz o seguinte, irmãos. Quando o povo do Egito foi liberto, Josué já tinha mais de 40 anos de idade. No momento em que Moisés recebeu a lei, Josué já era seu auxiliar e o acompanhava em seus encontros com o Senhor. Então essa pequena introdução aqui, meus irmãos, falando que Josué, já com 40 anos de idade, ele já acompanhava Moisés. Quando o povo do Egito foi liberto, ou seja, quando começou-se a caminhada do Egito rumo a Canaã celestial, passando por aquele deserto, como nós lemos agora há pouco, Josué já tinha mais de 40 anos no momento em que Moisés recebeu a lei. Quando Moisés foi lá no monte e recebeu a lei do próprio Deus, Josué já era o seu auxiliar. Então, Josué já estava ali sendo preparado por Deus, mesmo que ele nem Moisés ainda soubesse, mas ele já estava sendo preparado por Deus para continuar a caminhada do Senhor. Então é uma pequena introdução para nós lembrarmos que Josué ele não caiu de paraquedas ali naquele momento para assumir uma grande missão que Deus tinha colocado diante dele. Ele já estava sendo preparado por Deus desde o início de tudo. Quando o povo começou a ser liberto, ele já estava lá junto com Moisés, quando ele recebeu a lei do próprio Senhor. Então é uma introdução que nos faz pensar, irmãos, da importância de tudo aquilo que acontece conosco está sob o perfeito controle de Deus. Então a gente pode observar que no começo ainda, quando Moisés estava recebendo a lei para passar para aquele povo, Josué já estava sendo preparado, porque Deus já sabia que lá na frente Josué estaria conduzindo aquele povo. E o primeiro ponto dessa lição, irmãos, ele fala assim, aproveite todas as oportunidades para aprender. Isso é uma lição não só de cunho espiritual, irmão, mas de todo momento de nossa vida, nós precisamos sempre tirar aprendizado daquilo que nós passamos.
Às vezes uma dificuldade que nós estamos passando hoje, em vez de nós ficarmos blasfemando, em vez de nós ficarmos reclamando, em vez de nós ficarmos questionando a Deus, nós devemos pensar assim: o que eu posso tirar de aprendizado dessa situação? Como a nossa irmã Gilce fala aqui, e eu ouvi a primeira vez da boca dela, que nós não devemos fazer a pergunta o porquê está acontecendo isso, mas o para quê. É diferente o sentido, né? Senhor, para que eu estou passando? O que o Senhor tem a me ensinar com isso? Não é o porquê. Por que isso, por que aquilo, por que tanto aquilo? Não, para quê? Qual lição eu posso tirar disso? Então, primeiro tópico aqui, que aproveite todas as oportunidades para aprender. Essa pandemia, irmãos, tem sido horrível para todos, em todos os sentidos: físico, emocional, espiritual, financeiro, sem dizer o número enorme de mortes que nós tivemos, apesar que nós temos controvérsias pelo número que tem sido falado. Muitos especialistas falam que talvez 20% desse número todo foi realmente por causa do vírus, mas o fato é que pessoas têm perdido suas vidas por causa dessa pandemia, por causa deste vírus. Mas uma coisa nós não podemos negar, irmãos: quanto nós estamos aprendendo com essa situação toda, dando mais valor à vida, dando mais valor às pequenas coisas que nos acontecem no dia a dia, dando mais valor às coisas que nós temos. Eu até vi uma mensagem esses dias que alguém colocou na internet, falando o seguinte: em 2020 eu estava com plano de comprar várias coisas, mas em virtude da pandemia eu vi que o principal era eu valorizar as coisas que eu já tinha. E é verdade, né? Às vezes nós não valorizamos um arrozinho com feijão que nós temos, às vezes nós não valorizamos um pedacinho de pão com manteiga de manhã, porque muitas pessoas não têm. Às vezes nós não valorizamos a nossa casa, talvez apertadinha, um banheiro apertado, cozinha apertada, mas tem muitas pessoas que não têm. Estão vivendo aí nas ruas, debaixo de viadutos, ou até mesmo em casas que não tem condições nenhuma, chão de terra, sem janela, sem o mínimo conforto possível. Então nós creio que muitos, não todos, mas muitos aprenderam a valorizar aquilo que nós temos, até porque é Deus que nos dá. E aí nós precisamos valorizar mesmo. Então nós devemos, irmãos, assim como a lição está nos ensinando, aprender a valorizar as coisas que Deus nos dá e aproveitar todas as oportunidades para aprender o que eu posso tirar de ensinamento. Outra coisa que nós aprendemos com essa situação toda, irmãos, é a nossa insignificância. Não somos nada, pequenos vírus que nós não conseguimos enxergar, tem derrubado nações poderosas, Estados Unidos, China. Agora nós temos visto lá na Europa de novo, irmãos, infelizmente, muitas pessoas sendo atingidas. Aí a gente observa: Senhor, como eu sou pequeno, como eu preciso do Senhor. São pequenas coisas que nós devemos dar valor. E às vezes nós não damos mais valor às coisas do mundo. Então precisamos tirar. Sempre lembre: para que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender? E a revista fala ali para nós, irmão, o autor que escreveu a revista, né, que na realidade é uma autora, né, uma senhora, ela diz o seguinte: Josué pôde aprender muitas coisas com Moisés e com todas as instruções que este recebia de Deus. Presenciar a espera e a fidelidade de Moisés, com certeza, transformou a vida de Josué e suas atitudes. Moisés foi extremamente usado para desenvolver em Josué um caráter de paciência, mansidão e liderança. Então observe, os irmãos, que a partir do momento que Josué ficou mais próximo de Moisés, ele conseguiu tirar de Moisés vários aprendizados
e como o autor diz para nós ali, principalmente um caráter de paciência, mansidão e liderança. Então ele aprendeu aquela situação toda que o povo hebreu passou, como nós falamos agora há pouco, os 40 anos rodando lá naquele deserto, a forma que Moisés agia com cada situação, e tirou aprendizados para que ele, quando assumisse a liderança, pudesse colocar em prática. E assim é na nossa vida secular, irmãos, é na nossa vida espiritual. O que nós podemos aprender com as situações, com outras pessoas? A gente sempre lembra que nós podemos ter 100, 200, 300 anos neste mundo, mas nós sempre precisamos aprender algo novo. Nós nunca saberemos tudo. Nós precisamos sempre estar dispostos a aprender coisas novas. Porque o mundo ele gira, as coisas acontecem, ainda mais agora, uma velocidade enorme. E se nós não nos colocarmos em forma de aprendiz, sermos humildes, sabendo que nós dependemos de aprender coisas novas, que nós talvez precisamos estar perto de alguém para nos ensinar coisas novas, nós não iremos caminhar corretamente. E aí eu repito, não é só na igreja, não é só na nossa vida espiritual, é na nossa vida como um todo. Nós precisamos estar perto, humildemente, de pessoas que possam ser usadas por Deus para nos abençoar. E essa aconteceu com Josué. Mesmo talvez antes dele saber que ele seria o sucessor de Moisés, mas ele estava lá junto com Moisés, buscando de Moisés o como fazer em todas as situações. Então, meus amados irmãos, aproveitemos todas as oportunidades para aprender, porque é de fundamental importância. Nós nunca saberemos tudo. Tem uma frase também que não sei se eu vou me lembrar. Deixa eu ver se eu lembro. Nós nunca sabemos tanto que não devemos aprender. E nunca, é isso mesmo, acho que é isso. Você lembra dessa frase? Nós nunca sabemos tanto que nós devemos aprender e nunca também sabemos pouco que não devemos ensinar. É mais ou menos assim, né? Então, assim, o que significa essa frase? Nós sempre temos algo a ensinar para alguém e nós sempre devemos aprender algo com outro alguém. Nós somos eternos aprendizes aqui neste mundo. Então, escolha, faça como Josué. Então, essa lição traz esse primeiro ponto para nós, irmãos. A importância de nós aproveitarmos a oportunidade para aprendermos. Então não blasfeme, não fique reclamando da sua vida, não fique se fazendo de vítima, colocando a culpa na sociedade, colocando a culpa no prefeito, no vereador e principalmente colocando a culpa em Deus. Vejamos o que nós podemos aprender com essa situação toda. O segundo ponto que Moisés, que a revista ensina para nós, meus amigos, é confiar traz segurança e vitória na adversidade. Isso é outra coisa muito importante para nós também. Nós precisamos depositar a nossa confiança. Confiar traz segurança e vitória na adversidade. Olha o que o autor fala para nós, a autora, melhor dizendo. Algo que fica muito claro para Josué é a promessa de que Deus estaria com ele. Ser acompanhado por Deus durante toda a missão lhe daria confiança suficiente para continuar a grande conquista. Assim que Moisés morreu, Deus lhe encoraja de forma particular. Não foram poucos os obstáculos enfrentados por Josué logo no início da sua liderança. Mesmo sendo um homem tão experiente e vivido, um longo tempo de intimidade com Deus, Josué não ficou livre das provações diárias, o que lhe exigiu confiança e dependência no único que poderia mudar os rumos dos resultados adquiridos com essas provações.
Olha que coisa maravilhosa, irmãos, esse pequeno relato aqui da autora para nós. Algo que fica muito claro para Josué foi a promessa de Deus. Ele recebeu do próprio Deus que ele poderia ser forte, seja corajoso, não temas, porque eu sou contigo. Ele recebeu essa promessa de Deus. Então Deus encorajou ele e falou: ó, vai em frente que eu estou contigo, apenas confie. E é esse mesmo Deus que falou com Josué lá muitos anos atrás, é o mesmo Deus que fala conosco hoje. Confie em mim, deposite a sua confiança em mim, não temas, não fique com medo, porque eu sou contigo. Lembra que nós lemos também lá em Êxodo? E olha como são as coisas, né, meus irmãos? Como Deus trabalha. Quando eu escolhi esse texto hoje para nós fazermos uma meditação antes da EBD, eu não tinha linkado esse texto com a lição. E olha como tem a ver. São coisas de Deus, irmãos. São esses pequenos detalhes que nós observamos a grandeza de Deus. Eu não cheguei na lição e falei: agora eu vou buscar um texto que fala sobre essa lição. Não. Quando eu estava buscando esse texto para nós meditarmos essa manhã, eu nem estava pensando na EBD. E agora a gente observa como tem a ligação. Então são esses pequenos detalhes, meus irmãos, que acontecem na sua vida, que acontecem na minha vida, que nós podemos observar na grandeza de Deus e confiar nas provisões dele. Então, confiar traz segurança e vitória na adversidade. Meus irmãos, quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós conseguimos vencer as dificuldades, irmãos, seja elas psicológicas, emocionais, seja as dificuldades físicas. Nós conseguimos vencer isso, meus irmãos. Por quê? Porque nós estamos com a nossa mente olhando para Jesus, confiando que passamos pelas dificuldades, sim, mas nós temos um Deus cuidando de nós. Isso faz toda a diferença, tanto na vitória como na adversidade. Você e eu, meus irmãos, precisamos depositar mais a nossa confiança em Deus. Precisamos colocar a nossa confiança nele. E olha que nós lemos ali que não foram poucos os obstáculos enfrentados por Josué. Não foram poucos. Josué enfrentou tantas dificuldades que ele precisou colocar a confiança em Deus. E ele colocou a confiança em Deus, por isso que ele venceu. Por isso que ele passou pelas dificuldades. E olha que nós lemos ali, mesmo ele sendo um homem tão experiente, vivido um longo tempo de intimidade com Deus, ou seja, ele passou muito tempo com aquela intimidade com Deus, aprendendo com Moisés, e ele conseguiu vencer os obstáculos. Ele conseguiu caminhar com o povo até chegar à terra prometida, porque ele confiou nas provisões de Deus. Ele confiou naquilo que Deus falou para ele: não temas, eu serei contigo, fique firme. E assim precisa ser conosco, irmão. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus, nós precisamos colocar. E aí eu repito, eu preciso falar disso, irmãos, porque isso tem incomodado muito o meu coração e tenho certeza que também tem entristecido Deus. Às vezes nós não estamos deixando de vir na nossa igreja, estamos deixando de confiar em Deus. Aí vocês também podem falar: mas nós, a palavra diz que nós precisamos ser prudentes. Isso. Mas aí eu repito, nós deixamos de ir no mercado, nós deixamos de ir no açougue, nós deixamos de fazer tantas outras coisas. Se você e eu realmente estamos reclusos dentro de casa, não saímos para nada, aí tudo bem, tem uma justificativa. Mas se eu sair um pouquinho que for, que eu vou no mercado, por que eu não posso ir na minha igreja? Queira ou não, eu estou deixando de confiar no meu Deus. Repito, precisamos ser prudentes. E aqui nós somos prudentes. Nós sentamos separadinhos. Nós temos ali o álcool.
nós usamos a máscara, nós nos cumprimentamos com aquele famoso soquinho agora que ficou famoso aí, onde a gente vai, a pessoa já vem assim pra gente. Então pense nisso, meus irmãos, faça como Josué, confie na providência de Deus, deposite essa confiança em Deus, porque é Ele que nos cura, meus irmãos. Nós temos relatos também de pessoas que foram reclusas, foram para um sítio, ficaram isoladas lá, só iam no mercado comprar coisas para poder se alimentarem, e a família inteira pegou o vírus, e infelizmente alguns faleceram. Não é história, é verídico. Então se tiver que acontecer, meus amados irmãos, amigos, irá acontecer uma hora. Confie no Senhor, deposite a sua confiança em Deus, não troque a sua experiência, a sua devoção a Deus por outras coisas. Confie no Senhor, deposite a sua confiança em Deus. E o terceiro ponto que o autor coloca para nós aqui, irmãos, desviar o olhar de Deus conduz ao erro. Aí, está aí a continuação da lição. Se você ou eu desviamos o nosso olhar de Deus, irá nos conduzir ao erro. As nações que viviam ao redor de Israel deveriam ser destruídas totalmente. Porém, havia uma regra diferente para as nações que viviam longe de Israel. Olha que interessante isso, irmão. Vocês que ainda não leram sobre essa passagem das Escrituras, leiam depois, que é importante. Mas tem um texto ali que o autor colocou para nós, que diz assim, ó: quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, tu lhe procurarás a paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que ali se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá como escravo. Mas se ela, pelo contrário, não quiser a tua paz, mas a guerra, tu a sitiarás. Resumindo, irmãos, lá nessa época Deus determinou que as pessoas que estavam ali ao redor de Canaã eram pessoas que Deus conhecia bem, pessoas que eram contrárias às coisas de Deus. Então era normal que os israelitas guerreassem contra essas pessoas. Agora, aquelas que viviam mais longe, mais distante, o que Deus orientou aquele povo? Vocês chegam lá em paz. Se eles responderem em paz, você apenas pega para que eles possam trabalhar para vocês, para que eles possam servir a vocês sem guerra, sem briga, sem nada. Mas se eles fizerem guerras, você vai lá e fazem guerra com eles. Peguem as cidades à força. E aí, meus irmãos, aconteceu um episódio que umas pessoas lá daquela região, pertinho de Canaã, se passaram com pessoas diferentes, longe. E Josué, agindo erradamente, e aí nós repetimos, né, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a erros. Então Josué também errou neste momento. Ele não consultou a Deus e ele confiou na palavra daquelas pessoas que não guerrearam contra elas. E aí aconteceu que depois, Deus abrindo os olhos deles, descobriram que aquele povo fazia parte daqueles povos que era ao redor ali daquela cidade. Eles estavam mentindo para Josué e Josué aceitou, sem antes consultar a Deus. Então, o que esse tópico ensina para nós como título? Desviar o olhar de Deus conduz ao erro. O que Josué tinha que ter feito? Ir lá consultar a Deus. Senhor, esse povo está falando isso, está certo? Deus ia falar com eles. Mas ele não fez isso, ele tomou a atitude por conta própria. E o que nós tiramos de ensinamento deste ponto, irmãos? Para nós, no tempo atual, na vida atual, quando nós desviamos o nosso olhar a Deus, quando nós deixamos de cultuar a Deus, quando nós deixamos de colocar a nossa vida diante de Deus, somos conduzidos ao erro. Erramos. Então nós precisamos sempre lembrar, meus irmãos, de buscar a Deus em todas as situações. Tudo aquilo que você e eu vamos fazer,
devemos antes consultar a Deus. Seja a coisa mais simples que for. Senhor, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Se eu vou tomar café ou não. É uma decisão simples. É um exemplo, uma brincadeira aqui, irmão, mas é isso mesmo, seja mais simples que for. Consulte a Deus antes. Talvez um trabalho novo que você vai está sendo oferecido a você. Talvez uma mudança de lar. Talvez uma promoção no seu trabalho. Acontece isso, irmãos. Talvez você vai ser promovido no seu trabalho e aquele trabalho vai te tirar da presença de Deus. Talvez você vai ganhar aí 20%, 30% a mais do que você ganhava, mas você vai sair da presença do Senhor, porque aquele trabalho vai te consumir tanto tempo que você saia da presença do Senhor. O que vale aqueles 20%, 30% a mais se eu deixei de cultuar o meu Deus? Estarei ganhando as coisas aqui no momento, mas e depois? Aí eu me lembro até do irmão Pedro, já deu esse exemplo, né, irmão Pedro? Na época lá que o irmão tinha um salário muito bom, deixou para seguir a Deus. Tenho certeza que ele não se arrepende disso. E assim acontece com várias situações, irmão. Nós temos testemunha de missionários que largaram executivos, que largaram empresas com altíssimos salários para atender o chamado de Deus. Teve uma época que um missionário foi lá na nossa igreja em Volta Redonda, missionário nacional aqui no país, faz muitos anos isso, e ele foi um desses. Ele era um alto executivo de uma empresa, tinha um salário, vamos supor hoje 15 salários mínimos, né? Hoje 15 salários mínimos dá mais de 15 mil reais por mês. E ele falou que largou tudo isso porque ele sentiu o chamado de Deus para ele fazer a missão em outro lugar, ele e a esposa dele. E os filhos dele eram pequenininhos, tinham 3 filhos. Imagine a situação desse moço, largar um salarião daquele, talvez uma zona de conforto que ele estava ali, pegar o filho, a mulher e ir para um lugar que ele sabia que nem tinha aonde dormir, com o que se alimentar, mas ele entendeu que era um chamado de Deus e foi. E aí ele testemunhou para nós, irmãos, que os 3 filhos dele, todos adultos, não me lembro se já eram casados, mas todos 3 formados. Engenharia, não sei se é medicina, enfim. Ele conseguiu, mesmo com um salário de missionário, não era nem uma terça parte do que ele tinha na empresa, ele conseguiu formar os 3 filhos dele, vivia uma vida tranquila, porque Deus jamais deixou passar por necessidade, muito pelo contrário, além de suprir a necessidade dele, conseguiu que ele formasse os 3 filhos. E ele não falou isso lá na época por mérito, por glória, não, foi apenas um exemplo, uma coisa que ele mostrou para nós, que nós precisamos confiar em Deus. Não devemos desviar o nosso olhar a Deus. É o que nós falamos aqui às vezes, irmãos. Talvez nós deixamos, Deus não nos dá um presente de um carro novo, não nos dá um presente de uma casa boa, porque Ele sabe, a partir do momento que eu tiver aquilo ali, eu vou desviar meu olhar dele. Hoje eu não vou para a piscina, hoje eu não vou para a cachoeira, não vou para a praia, porque meu carro não chega lá. Meu carro está assim, minha boca. Mas na hora que Deus me dá um carro novo, agora não, agora dá para eu ir. Então esse domingo bonito de sol, eu ir para a igreja, eu vou para a cachoeira, vou para a praia, vou aproveitar a minha vida. Então às vezes Deus não te dá as coisas, irmãos, porque nós não sabemos gastar. Pedir como convém, melhor dizendo, assim como diz Tiago, porque iremos gastar por nossos deleites. Aí Deus não nos dá. Pense nisso, pensemos nisso, não desvie o olhar do Senhor. Aconteceu com Josué, por causa de uma pequena atitude dele, ele fez coisa errada ao Senhor, porque ele não consultou a Deus primeiro. Tudo aquilo que você for fazer, seja a coisa mais simples que for, consulte a Deus primeiro, ou então consagre aquela coisa a Deus, porque às vezes nós fazemos as coisas, depois que dá errado, é que nós vamos consultar a Deus, mas por que eu deveria ter feito? Aí já era. Aí eu já fiz. Consulte a Deus primeiro. Consulte.
não desvie o seu olhar de Deus. E a quarta e última ponto aqui da nossa lição de hoje, irmãos, armadilhas para nos decepcionar. Então a autora listou várias situações aqui, eu quero ler cada uma delas, para que nós possamos olhar em qual delas nós estamos inseridos, ou se estamos inseridos em todas. Diz assim a leitura: quais são as armadilhas do dia de hoje? O que pode nos fazer desviar da presença de Deus? O que chega como amigo, mas na verdade está usando uma couraça para disfarçar o engano e mentiras? Quais as adversidades que enfrentamos todos os dias? Então são várias perguntas que a autora faz para nós e devemos pensar sobre isso. Primeiro, ela coloca a falta de tempo para Deus. Primeiro que ela põe: temos todo o tempo do mundo para inúmeras atividades, mas para as coisas de Deus não dá. Pense nisso, meus irmãos e amigos. Você tem tido tempo para tantas coisas, mas por que para Deus não dá? Por que para tirar um tempinho para trabalhar na obra do Senhor, para estar na casa do Senhor, para buscar as coisas de Deus, não dá? Eu faço tantas coisas na minha casa durante as 24 horas e tiro talvez 10, 5 minutinhos para Deus. Será que realmente eu estou dando prioridade para as coisas de Deus? Eu fico no WhatsApp, em média, no meu dia, 3 horas. Fico no Facebook 4 horas. Fico lá na internet mexendo em outras coisas tantas horas. Aí vou para a televisão, tanto tempo. Eu esqueci, tenho que tirar um tempinho para Deus. Vou aqui 15 minutinhos aqui, dar uma lidinha na palavra do Senhor. E às vezes é quando nós fazemos isso, irmão, quando nós estamos lá já quase dormindo, já deitado. Preciso dar uma lida na palavra do Senhor. Então eu vou lá, já leio assim, mas nem sei o que eu li. Talvez eu comece a orar ao Senhor, na hora que eu começo a falar com Ele, já estou dormindo. Qual o tempo que você tem dado a Deus? Qual é a prioridade? A prioridade é aquilo que nós damos importância. Qual tem sido a sua prioridade, a minha prioridade? Uma vez nós pregamos aqui que quando nós estivermos lá diante de Deus, irmãos, todos nós estaremos, não adianta nós falarmos que é falta de tempo, não, que nós, Senhor, eu não tive mais contato com o Senhor, eu não evangelizei mais, eu não trabalhei mais na obra do Senhor, porque eu estava sem tempo. Aí Ele vai falar para você: mas no tempo que você tinha o WhatsApp, o YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, tantas outras coisas, cada dia tem uma coisa nova aí para a gente ficar nas redes sociais. Isso não será. Tem até um autor que fala sobre isso, meus irmãos, que nós só iremos ver a grande função que tem essas coisas todas quando nós estivermos perante o Senhor. Porque Ele lá vai mostrar para a gente que não foi falta de tempo que nós deixamos de estar com o Senhor. Porque nós demos prioridade às coisas mundanas. Aí ele continua ali, ela continua, irmão, no ponto 2 ela fala: o celular no lugar da Bíblia. Quanto tempo você tem pego o seu celular e quanto tempo você tem pego a sua Bíblia? Faça aí uma comparação. Tem até uma história que as pessoas contam aí, que um vídeo que passa na internet, que se você usasse a Bíblia como você usa o celular, quando você esquece o celular em casa, você tem que voltar lá para pegar. Imagine se você voltasse para pregar a Bíblia. Se cada vez que você desse uma mexida no celular e você desse uma folheada na Bíblia, como seria diferente a sua comunhão com Deus? A televisão no lugar da oração. Quanto tempo você tem dedicado à oração? Quanto tempo você tem dedicado a estar diante do seu Deus? Aquele que tudo te dá, inclusive a televisão que você está dando prioridade. Os métodos ilícitos para a conquista de um emprego e dinheiro.
Será que temos feito coisas erradas, meus irmãos, para conseguirmos os empregos? Propostas corruptas para alcançar os objetivos profissionais ou financeiros são inúmeras e crescem dia após dia. Tem muitos cristãos, irmãos, muitos mesmos, que ainda utilizam de formas ilícitas para ganhar dinheiro. É jogo de mega-sena, de loteria, é de bolão e de tantas outras coisas. Está errado diante de Deus. Sorteios, irmãos, por que a gente fala que sorteio às vezes é errado? Quando nós estamos sorteando uma coisa, eu vou sortear esse mouse aqui, mas eu não estou prejudicando ninguém, eu fui lá, comprei e estou sorteando, ótimo, não vejo problema nisso. Agora, a partir do momento que eu faço uma rifa, eu pego um mouse desse e falo, ó, tem uma rifa de R$1 aqui para você comprar, para você ganhar um mouse. Então tem 100 pessoas participando dessa rifa, 99 vão perder, somente uma vai ganhar. Eu não estou agindo de forma correta. Eu estou prejudicando 99 pessoas. Ah, você vai falar, mas é R$1, a pessoa que jogar tudo bem, mas eu estou tirando o dinheiro que talvez ela poderia comprar 2 pãezinhos para o filho dela para jogar nessa rifa. Porque ela está querendo crescer o olho no mouse que talvez ela pode vender depois por 10. Então, pense se você está usando de forma ilícita para ganhar dinheiro. Ah, eu jogo lá no bolão lá R$1 para ganhar 100. Mas desses 100 que eu ganhei, eu posso estar tirando R$90, R$99 de outras pessoas que poderiam estar utilizando esse dinheiro para alimentar os seus filhos, por exemplo. Talvez eu recebo alguma coisa para ser promovido no meu trabalho. Ah não, você vai lá, você faz isso, faz aquilo, você me dá aí 10% aí, como a famosa rachadinha hoje está tão comum aí, né? Aí eu vou contratar você, chega lá, quando você receber R$10.000, 2.000 é meu, você pega 8. Estou recebendo dinheiro de forma ilícita. Nós precisamos ganhar o nosso dinheiro com o suor do nosso trabalho, de forma honesta. Pode ser o dinheiro que for, pode ser R$1 a $1 bilhão. É de forma honesta? Deus se agrada disso. A falta de compromisso com o bem mais precioso que Deus nos deu, a família, é uma armadilha que pode decepcionar você também. Qual o valor que você tem dado à sua família? Isso é muito importante, irmãos. Precisamos colocar a família como nossa prioridade. Porque lá no finalzinho, quando você estiver precisando de ajuda, talvez até mesmo de um simples banho, que hoje para nós é tão normal, é a sua família que vai estar lá com você. Não serão seus amigos, que hoje talvez estão aí nos 25 da vida com você. Não serão pessoas do seu trabalho, mas é a sua família. Valorize a sua família, valorize o tempo que você passa com a sua família. Não há coisa mais importante, irmão, do que você colocar a sua família. Qual tem sido a prioridade sua em relação à sua família? 6. A substituição da comunhão na congregação. Aí, meus irmãos, não somos nós somente que estamos falando isso. Todos falamos isso. Aqueles que temos a nossa fé em Cristo, precisamos da nossa comunhão. A substituição da comunhão na congregação. Hoje se ouve em grande escala a frase: não preciso de igreja para ter comunhão com Deus. Festas, viagens, reuniões em família são um dos motivos que favorecem o distanciamento com a igreja. Precisamos atentar para não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Você tem substituído, meus irmãos, a comunhão na sua congregação por tantos outros motivos? Pense um pouquinho, por que você não está aqui hoje, agora, neste momento, na casa do Senhor? O que você está fazendo aí? Talvez você está vendo essa mensagem hoje, segunda-feira, terça, quarta, quinta. Não importa o dia que você está vendo, nem a hora, mas pense, por que eu tenho deixado de congregar na minha igreja com os meus irmãos, cultuando a Deus como nós falamos agora há pouco?
E Hebreus fala isso: não deixemos de congregarmos como é costume de alguns, que nós não sejamos esses alguns, irmãos. Tem muitos, infelizmente, que estão usando a desculpa do vírus para não estarem na sua igreja. E aí eu não falo só da nossa congregação, eu falo de uma igreja como um todo, porque nós temos visto aí tantas igrejas que o povo de Deus sumiu, irmãos. É apenas uma desculpa, não é por causa do vírus, porque anda para tantos outros lugares, mas não podem vir na igreja. Então não é o vírus, é talvez a minha comodidade, a minha prioridade está sendo outras coisas. Nós precisamos pensar sobre isso, porque isso pode trazer consequências gravíssimas para nós de cunho espiritual, de consequências eternas, irremediáveis. Porque quando nós partimos deste mundo, não há o que se fazer mais. Não há o que se fazer. Ninguém poderá rezar por nós. Não estaremos num lugar de intermediário, expurgando os nossos pecados. Não tem isso. A Bíblia não ensina sobre isso. Ao homem está ordenado morrer uma vez, ponto. Depois disso vem o juízo. Então, nessa vida é a única oportunidade que você tem de sair do seu estado de condenação. De você sair, palavras corretas, irmão, sair do inferno para ir para o céu. É nessa terra. Porque se você e eu continuarmos dando prioridade às coisas terrenas, em detrimento às coisas de Deus, nós continuaremos caminhando firmes para uma eternidade longe de Deus. E não é só longe de Deus. Onde está o diabo e seus anjos, um fogo eterno. Onde você desejará morrer, mas não conseguirá. Pense nisso, irmãos. Devemos pensar nisso. Todos nós. Porque todos nós temos as nossas dificuldades. Eu tenho, os irmãos têm, todos nós temos. Mas precisamos vencer. Lembra que nós falamos agora há pouco dos pontos da... Precisamos aprender com as adversidades, tirar grandes ensinamentos. 7. As orientações do mundo em detrimento das orientações dos líderes de Deus. Isso é importante, irmãos. Agora você tem que ver qual líder também que você está seguindo. Tem muitos líderes aí que falam em nome de Deus, que professam em nome de Deus, mas o seu coração está longe dele. O seu coração talvez está no bolso, tantas outras coisas, mas longe de Deus. Então, quando você estiver buscando as orientações de Deus, junto aos seus líderes religiosos, verifiquem na palavra de Deus. Façam como os bereanos faziam. Verifique se aquilo que seus líderes estão te ensinando, se é palavra de Deus, se é coisa de Deus. E outra coisa, as orientações do mundo. Quantas vezes nós deixamos de seguir as coisas de Deus para seguir as coisas do mundo? Devemos também pensar sobre isso. Falta de paciência para esperar o tempo de Deus. Olha só, irmãos, outra coisa que acontece muito mesmo. As coisas de Deus são totalmente diferentes das coisas mundanas, irmãos. E hoje nós estamos acostumados, nós somos a geração fast food, né? Que é agora para hoje. Quer que as coisas aconteçam assim. E nós falamos também hoje de manhã aqui que talvez nós devemos rodar 40 anos no deserto porque nós estamos sendo desobedientes da palavra. O tempo é de Deus, não é nosso. E não adianta eu e você queremos questionar isso porque não temos condições de mudar isso. Deus, Ele é soberano. Nós devemos apenas obedecer e esperar o tempo dele. Como diz lá em Eclesiastes, há tempo para tudo. Precisamos confiar, como nós vemos também agora há pouco, que Josué fez isso. Então, tenha paciência, irmãos. Coloque-se diante de Deus, busque a Deus, pratique os mandamentos de Deus, e no tempo certinho dele, no momento exato. Deus não atrasa nem adianta, Ele vem na hora certa. Na hora que nós estamos precisando, Ele vem e age. Basta nós confiarmos. E o último, irmãos, confiança exagerada em nós mesmos. Provérbios 16:3 diz: entrega tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. Olha a palavra de Deus, né? Entregue, confie no Senhor, entregue as suas obras a Ele.
E Ele promete que os seus planos serão bem-sucedidos. Então, tudo que você fizer, tudo que você pensar, coloque diante de Deus. Não confie nas suas próprias forças. Não confie no seu eu, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos muito. Então nós devemos confiar nas provisões de Deus e não em nós mesmos. Porque se nós depositarmos a nossa confiança em nós, muito provavelmente nós iremos caminhar erradamente. Então guarde isso, entregue tuas obras ao Senhor, teus planos serão bem-sucedidos. Esses são alguns gigantes que enfrentamos e que nos fazem perder a direção de Deus. Um descuido pode ser o responsável por nos tirar do prumo e nos fazer pecar. Invista tempo para voltar-se para o Pai. Essa é a orientação de hoje, irmãos. Onde nós aprendemos que precisamos confiar em Deus. Precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Então, repetindo, rapidinho para nós finalizarmos, irmãos. Nós aprendemos hoje aqui, através da vida de Josué, que devemos aproveitar todas as oportunidades para aprender. Confiar traz segurança e vitória. Ou seja, nós precisamos confiar em Deus. Deposite mesmo a sua confiança em Deus. Mas não somente em palavras, em atitudes. Não somente em pensamentos, mas em ações. Terceiro, nós vimos aqui, se nós desviarmos o nosso olhar de Deus, provavelmente nós faremos coisa errada. Essa é a orientação de Deus, assim como aconteceu com Josué. E por um momento ele desviou o olhar de Deus, agiu por conta própria, ele fez coisa errada. E quarto, nós vimos aqui, meus irmãos, as armadilhas para nos decepcionar. A falta de tempo para com Deus, o celular no lugar da Bíblia, a televisão no lugar da oração, métodos que talvez nós estamos utilizando para ganhar dinheiro, falta de compromisso com a nossa família, priorizando a nossa família, a substituição da nossa comunhão com Deus, da nossa congregação. E as orientações do mundo em detrimento das orientações de Deus, falta de paciência para esperar o tempo de Deus e a confiança exagerada em nós mesmos. Então que Deus me abençoe, que Deus me dê discernimento, me dê a sabedoria, nos dê a sabedoria. Uma das coisas que eu e você devemos sempre lembrar nas nossas orações, peça a Deus sabedoria. Peça a Ele para lhe dar sabedoria para as situações que irão acontecer, as decisões que nós iremos tomar, para que possamos andar dignamente diante do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, os irmãos que estão aqui também. Tenhamos toda uma noite. Tenhamos um dia abençoado, um dia de paz. Repito, se você ainda não votou, vote de forma consciente. Não troque o seu voto por um saco de arroz. Às vezes as pessoas brincam com uma dentadura, né? Vote consciente, coloque-se diante de Deus primeiro, ore, porque isso traz também consequências para os próximos 4 ou 8 anos. Um voto errado seu pode eleger uma pessoa que irá destruir o município, destruir várias famílias. Pense nisso. Então que Deus te abençoe. 19 horas, se Deus permitir, nós estaremos aqui de novo. Meu irmão querido, você que está vendo essa mensagem, ouviu, não deixe de estar aqui à noite. Não troque a congregação por outras coisas. Não deixe o conforto do seu lar te atrapalhar a estar na presença do Senhor. Não deixe a internet, que é uma ferramenta maravilhosa para divulgarmos a palavra de Deus, o atrapalhar a estar na casa do Senhor. Ah, não, eu vou ouvir aqui mesmo. Não é uma coisa que eu vou ouvir lá, eu vou ouvir aqui. É diferente, irmão. Em casa nós não temos a mesma atenção e não temos aquele aconchego de estarmos um na presença do outro, mesmo isoladinho, mas nós temos aqui a visão, revemos os irmãos que talvez passamos a semana inteira sem ver. Você estará agradando o coração de Deus, não tenha dúvida disso. Eu vou colocar um hino aqui para nós ouvirmos, irmãos, uma oração silenciosa, nós estaremos encerrando o nosso culto deste dia. Que Deus abençoe a todos e que 19 horas nós possamos estar novamente juntos
para a glória de Deus.